a meditação diminui ansiedade, diminui depressão, principalmente para os casos graves de depressão, viu? Diminui depressão e diminui dor, principalmente as dores crônicas. Então, para a gente conceituar, gente, o que é meditação? Há várias maneiras da gente explicar e conceituar meditação. Meditar é não pensar em nada, meditar é esvaziar a mente, ou meditar é se concentrar em alguma coisa. Depende da prática, depende da técnica que você está utilizando, porque isso que nós fizemos aqui é concentrar numa única coisa, e eu propus para vocês se concentrarem na sua própria respiração, e aí você evita distrações. Mas essa é apenas uma técnica, porque existe uma técnica de meditação budista em que é justamente o oposto, é você não se concentrar em nada, é você apenas observar seus pensamentos, vierem insights, vierem pensamentos, e você deixar tudo passar, e é você não se concentrar em nada, não focar em nada. E isso que a gente fez, a gente propôs focar na respiração. Então, só para dizer que há várias maneiras da gente conceituar e dizer o que é meditação. Mas o que existe em comum em todas as técnicas de meditação é que ela é um treinamento para a mente. Da mesma forma que a gente faz musculação, e quanto mais a gente faz, mais forte a gente fica, ou quanto mais a gente pratica um esporte, mais habilidade a gente tem naquele esporte, a meditação é para a mente o que a atividade física é para o corpo. Então, todas as técnicas de meditação têm em comum um treinamento para a mente e que exige um certo grau de concentração. Então, seria assim que a gente poderia conceituar. Mas existem, como eu já falei, dezenas de práticas diferentes e de técnicas diferentes. Essa que nós fizemos, que é Mindfulness ou Atenção Plena, é uma das mais difundidas atualmente, né? E ela origina de uma técnica budista, de uma prática budista, não vamos nem chamar de técnica, de uma prática budista chamada Vipassana, que é justamente você concentrar na sua respiração e fazer um escaneamento de todo o seu corpo. E eu tenho certeza que muitos de vocês já fizeram isso em alguns exercícios, em algumas vivências, sem nem saber o nome disso. Mas é quando a gente foca na respiração e começa a fazer um escaneamento, desde o dedão do pé até o tornozelo, as pernas, e a gente vai escaneando o corpo para perceber, trazer para a consciência onde está dolorido, onde está tenso, trazer consciência das partes do nosso corpo. Então isso é a Vipassana. E o Mindfulness, ou Atenção Plena, ou também chamada de Consciência Plena, também chamada de Mente Alerta, é originada da Vipassana. Mas tá, o que mais? Assim, e aí só para dar exemplo de outros tipos de meditação, que nós falamos então dessa que é muito comum, existe a meditação Zazen, que é uma meditação praticada no Japão, originada do Japão, é claro que é praticada no mundo inteiro, e a meditação Zazen é aquilo que a gente conhece assim mais classicamente, que as pessoas falam, a pessoa ficou zen, porque a meditação Zazen, za em japonês é sentado, então é a meditação que a pessoa realmente pratica sentada, e aquela posição de lótus, com os olhos semi-abertos, e que também tem um foco na respiração. Então existem diferenças de práticas. As meditações dos yogis geralmente está associado a algum mantra em sânscrito, então eles repetem mantras em sânscrito, primeira vez em voz alta, depois sussurrando, depois apenas mentalmente. Enfim, meditação, gente, é uma prática milenar, né? Tem meditações de mais de 5.000 anos, e é uma prática que inicialmente era restrita aos espiritualistas, aos religiosos, aos monges, e que mais recentemente, no século passado e principalmente depois da década de 70, é algo que se popularizou no Ocidente. Era algo mais restrito a espiritualistas e religiosos orientais, né, principalmente asiáticos, e que mais recentemente se popularizou no Ocidente. E aí
que é o objetivo da meditação, né? Se a gente voltar 2.500 anos atrás, na época do Buda, a meditação tinha um objetivo de iluminação do ser. Era uma busca pessoal por sua essência divina. Então existem vários graus de meditação, seriam várias, como que eles chamam? Os jhanas lá. Então assim, são vários graus e a pessoa passa como se fossem portais, né? Ela consegue acessar um, depois outro, até atingir um grau de iluminação. E é claro que isso depende de prática. Então nós vamos falar principalmente da meditação que nós aqui, normais, seres humanos normais, fazemos. Por quê? Aquela meditação, inclusive tem eu gosto muito do Rich Davidson e do Daniel Goleman, que são pesquisadores americanos e que desde a década de 70 eles foram pioneiros na pesquisa científica da meditação. Embora a meditação seja algo praticado, como eu já falei, há mais de 5.000 anos, o entendimento do que é que acontece com o cérebro, do que é que acontece com as emoções, a medida disso do ponto de vista científico é algo bem mais recente, das últimas 2 décadas principalmente. E um dos pioneiros são esses 2 pesquisadores americanos, o neurocientista Richardson Davidson e o Daniel Goleman. O Daniel Goleman é um pouco mais popular, mais famoso. Ele escreveu Inteligência Emocional na década de 80. Pode ser que alguns de vocês aí conheçam e lembrem-se desse livro, que ficou bastante popular. E então eles fazem pesquisa em meditação há algumas décadas já. Então isso que eu vou falar um pouquinho aqui, do que é que a meditação faz com o nosso cérebro, é algo muito recente, mas ela já é praticada há muito mais do que isso, né? Muito mais tempo que isso. Cada prática meditativa traz resultados diferentes. Então, eu até citei num post que nós colocamos aí recentemente, que é o seguinte: se eu tenho o objetivo de relaxar e me acalmar, às vezes 3 minutos, como nós acabamos de fazer, são suficientes. Então, está muito cansada, chegou do trabalho exausta, ou aconteceu uma discussão, algo que te deixou muito chateada e te tirou energia, deixou você ou muito irritada, nervosa mesmo. Você pode utilizar essa prática de parar por 3 minutos, prestar atenção na sua respiração e pelo menos 3 a 5 minutos, e se concentrar nisso, sempre com esse exercício consciente, essa intenção de se desapegar dos seus pensamentos, evitar essas distrações, voltar para a sua respiração, prestar atenção nela mesma. Não é só ficar parado ali quieto e ficar pensando no problema, entende? É tentar realmente se desvencilhar, qualquer que seja o problema ou o motivo do seu cansaço, da sua irritação. Então, bastam 3 minutos a 5 minutos para você se acalmar. Então, se o objetivo é se acalmar, bastam 3 minutos. Agora, dependendo do seu objetivo, você realmente vai precisar de uma prática mais regular e mais constante, mais prolongada. Então eu vou falar aqui o que a meditação pode fazer por nós. Se o objetivo é fortalecer a virtude do amor e da compaixão por nós mesmos, por nossos entes queridos ou por todos os seres, nós vamos praticar a bondade amorosa. E o que os estudos mostraram? A bondade amorosa, ela não promove um relaxamento, pelo contrário, ela aumenta a atividade em algumas áreas cerebrais, áreas de empatia, no hipocampo. Então ela aumenta a atividade cerebral, ela te traz mais energia, te traz mais sensações, bem-estar, sensações positivas, mas ela não necessariamente te promove um relaxamento. Então, se você acorda desanimada, ou então está se sentindo, nossa, ontem eu me alimentei tão mal, a gente faz isso, ontem eu me alimentei, ontem eu exagerei, nossa, eu estou me sentindo tão mal, não devia ter feito isso. Então, você acorda com desânimo, achando que você não está legal.
praticar a bondade amorosa por 5, 10 minutos, que eu vou repetir aqui de novo, a gente vai fazer como se fossem mantras, né? A gente repete a prática da bondade amorosa é diferente, a gente vai visualizar, a gente vai imaginar uma cena, a gente vai criar imagens mentais e repetir algumas frases. Então, cada prática meditativa é diferente da outra. E o que eu quero com a prática da bondade amorosa? Eu melhoro o meu bem-estar, eu melhoro minha energia, e então não necessariamente eu relaxo. Então, dependendo do objetivo, você vai usar uma técnica ou outra técnica. Então, olha só, o que acontece no cérebro de quem medita, gente? Eu acho isso sensacional. Praticantes de mais longo tempo, eles conseguem... primeiro eu queria falar uma coisa, que esses autores que eu citei, que são pesquisadores em meditação, eles diferenciam o que eles chamam de meditação profunda para meditação ampla. Então eles chamam deep e wide. Então a meditação profunda são aquelas pessoas, aqueles monges ou pessoas que vão para retiros e que realmente têm uma proposta de meditar que chega numa profundidade, porque eles meditam horas por dia durante semanas ou meses. Então é o que eles chamam de meditação profunda. E a meditação ampla é essa meditação que a gente pratica aqui no dia a dia, em que a gente consegue parar de 5 a 20, 30 minutos, às vezes 50 minutos. Hoje em dia no Instagram a gente tem várias pessoas que 6 da manhã ou 7 da manhã todos os dias fazem essa meditação nossa, outro dia eu vi uma que tinha mais de 20 mil pessoas, e que é maravilhoso você poder fazer isso, né? Fazer essas meditações guiadas, parar por 50 minutos e fazer isso. Então, mas ainda assim essa meditação que a gente faz é o que o Daniel Goleman chama de meditação ampla, que é uma meditação que você não consegue pelo tempo de prática mesmo, né? Não são horas diárias, nem semanas e meses seguidos. É uma meditação que ele chama ampla, que é bastante acessível, tem benefícios comprovados, nós vamos falar agora, mas não necessariamente vai te levar à iluminação, né? A iluminação do ser. Porque para isso você realmente precisa de mais horas de prática e precisa se aprofundar um pouquinho mais. Então, o que eu estava falando das alterações que provoca no cérebro. Esses meditadores de longo prazo, existem modificações, gente. Primeiro eu vou falar de uma coisa chamada neuroplasticidade, porque a meditação transforma o cérebro, transforma mesmo, muda a aparência cerebral, aumenta algumas áreas, aumenta o volume de algumas áreas, diminui o volume de outras, aumenta os giros cerebrais, aumenta a atividade de algumas áreas enquanto diminui a atividade de outras. Então, assim, isso conseguiu ser comprovado muito recentemente, 10 anos no máximo, que foi introduzido esse termo de neuroplasticidade, que é justamente assim, mostrar que o nosso cérebro está em constante transformação. Quando eu me formei em medicina, 20 anos atrás, não era isso que a gente acreditava, né? Acreditava-se que os neurônios morriam e que eles não tinham uma regeneração, uma capacidade de regeneração. Mas o que a gente sabe hoje é que o nosso cérebro ele está em constante transformação. E esse constante é constante mesmo, porque eles fazem um estudo, um mapeamento cerebral, avaliação de atividade cerebral, depois a pessoa fica em meditação por algumas horas e no final do dia eles reavaliam e veem que existem alterações nas conformações cerebrais. Então, assim, aquilo que a gente tem falado aqui, de outras maneiras, com outra linguagem, que nós criamos a nossa realidade, que nós somos fruto do meio que a gente vive, que a gente é capaz de criar a nossa realidade, de transformar o nosso pensamento, o nosso sentimento diante do que acontece com a gente. Isso hoje está sendo comprovado por pesquisas científicas sérias e de qualidade, porque tem muita pesquisa, mas muitas não passam nos critérios de qualidade do que é hoje considerado, né? Uma ciência de boa qualidade que você consegue confiar no resultado. Então, só para dar um exemplo, esses meditadores de longo prazo, existe um aumento da conexão entre o córtex pré-frontal, que está bem aqui, né? Atrás da testa, assim, mais na superfície. E essa região do cérebro, ela é responsável por governar as nossas emoções, tá?
por controlar, por um autocontrole. E existe uma outra região chamada as amígdalas cerebrais, tá, gente? Que não tem nada a ver com aquelas amígdalas, sabe? Assim, que a gente tem aqui, que a gente opera e tira. Não tem nada a ver com essas amígdalas. Chama amígdala também, mas são amígdalas cerebrais lá dentro do cérebro. E lá mais no meio, assim, digamos que tá bem atrás dos olhos, assim, tem a direita e a esquerda. E as nossas amígdalas são uma parte mais rudimentar do nosso cérebro, mais antiga e que a gente compartilha com os répteis. Então, quando na linha da evolução. Então, quando a gente fala, né, a Dani falou, a gente falou recentemente do nosso cérebro reptiliano. Então, essa parte do nosso cérebro, as amígdalas, é a parte mais rudimentar e é a parte responsável pelas nossas reações mais reação aos eventos adversos. Então, aquilo de lutar ou fugir, aquela reação abrupta e diante de uma ameaça, ou a gente foge ou a gente luta, isso vem lá dos nossos ancestrais, da nossa evolução e é a nossa parte mais arcaica, digamos assim, né? Antigamente, né? Naqueles tempos, a gente precisava fugir de predadores, então as ameaças eram ameaças físicas, a gente precisava lutar ou fugir para garantir nossa segurança física. Só que hoje, instintivas, obrigada, eu não estava achando a palavra, né? O nosso instinto, exatamente, nosso instinto mais primitivo. Então, hoje, a gente não tem mais que fugir de predador, né? Só que a gente reage com luta ou fuga diante dos nossos desafios emocionais. Então, quando a gente se sente ameaçado emocionalmente, e aí a gente fala aí, ameaça a nossa liberdade, a nossa autonomia. Quando a gente sente esse tipo de ameaça, a gente tem também uma tendência de lutar ou de fugir. E o lutar seria um contra-ataque, né? Você recebe uma crítica e você contra-ataca, ou seria um fugir no sentido de calar-se, evitar um conflito. A gente fala bastante sobre isso também. Mas então, os yogis mais experientes, as pessoas que têm mais tempo de prática, elas conseguem diminuir a ação da atividade das amígdalas cerebrais, que é justamente essa reação. Então, gente, só isso aí já tá valendo, só isso aí já acho que é um ótimo argumento para todos nós praticarmos meditação, que é você diminuir a sua reatividade aos eventos adversos. Então, sabe aquela coisa de você receber uma crítica ou no trânsito, alguém te cortou no trânsito e você já xinga, você já reage. Então, isso é assim, é muito primitivo, né? Ai, que vergonha. É primitivo, mas todos nós temos isso, essa reatividade. Então, meditação diminui a atividade das amígdalas cerebrais e, portanto, diminui a nossa reatividade. E aumenta essa conectividade do córtex pré-frontal com as nossas amígdalas. Então, quanto maior essa conectividade, essa interação, menos a gente sofre com eventos adversos. Olha isso. Então, serenidade. Isso é uma das primeiras coisas conquistadas com a prática regular da meditação, é uma serenidade. Tem uma coisa que é o seguinte, uma diferença entre um estado e um traço mudado. Então, uma alteração, um estado alterado. Quando a gente pratica uma meditação, imediatamente, durante e logo após, você tem um estado alterado. Você tem mais serenidade, você está mais calma, está mais relaxada, né? Na maioria dos tipos de meditação. Agora, passa algumas horas, alguns minutos, você volta ao seu estado normal. É só com a prática a longo prazo, e não se sabe, assim, não tem exatamente, a ciência não tem exatamente quantas horas de prática ao longo da vida que isso muda. Não tem isso exatamente, mas as pessoas com mais tempo de meditação ao longo da vida, mais horas, mais tempo de prática mesmo, uma prática regular, frequente, existem alteração de traço de personalidade. Por que eu tô falando isso? Porque a partir do momento que você muda um traço, que eles chamam de traço alterado, esse é um termo novo na psicologia, esse traço alterado, você transfere isso
para as gerações seguintes, você consegue transmitir isso para as gerações seguintes. Olha a maravilha disso, você conseguir com treino, com dedicação, com treino, alterar traços da sua personalidade, ser aquela pessoa serena, mais compassiva, mais empática. Isso é muito bom para os outros, é muito bom para você, que você não sofre tanto com as questões emocionais, você não se apega tanto àquelas dores emocionais, e você conseguir transferir isso para as suas gerações, isso é maravilhoso, né? Isso transforma o mundo, né, em que a gente vive. Bom, vou falar aqui o que a ciência já provou, como eu falei, estudos que passaram no crivo, assim, né, ensaios clínicos randomizados, comparados com grupo placebo, de altíssima qualidade, com um número grande de participantes. Então, estudos considerados de altíssima qualidade. Diminui. O que faz para a nossa saúde física? A meditação diminui ansiedade, diminui depressão, principalmente para os casos graves de depressão, viu? Diminui depressão e diminui dor, principalmente as dores crônicas. Inclusive tem uma curiosidade aí, Jon Kabat-Zinn, ele é médico, professor nos Estados Unidos, tem mais de 70 anos e foi o pioneiro a trazer a atenção plena para o Ocidente, e ele trouxe isso pros pacientes de dor crônica do hospital em Massachusetts, onde ele trabalhava, porque tinham aqueles pacientes que nem opioides, nem morfina melhoravam a dor, e ele propôs para os colegas que ele queria tentar mindfulness com esses pacientes. E assim ele começou na década de 70, ainda no final da década de 70, trabalhar com esses pacientes. E os resultados foram impressionantes. E aí, então, isso já tem estudos com essas três, principalmente ansiedade, depressão e dor. Então, olha só, dores crônicas, não precisa nem ser uma dor muito forte, mas quem sofre aí de uma dor no joelho, uma dor lombar, e a coisa está persistente, por que não experimentar meditar por pelo menos 20 a 30 minutos todo dia, 8 semanas consecutivas, mas com essa regularidade, e aprender a focar a sua mente na sua respiração ou em alguma outra coisa, sem distrações, e algumas coisas vão acontecendo e a pessoa começa a dissociar a dor. O que eu acho muito bonito assim da meditação é você começar a dissociar, você deixa de associar aquela dor a você. Não é a minha dor, porque quando a gente fala a minha dor, você tem um apego com aquela dor que ela é sua, né? Quando ela deixa de ser sua, quando você desapega daquilo, quando você se desapega, é isso que é a meditação. Você, no caso da meditação com atenção plena, você foca na sua respiração e você não se apega a nenhum pensamento, e você não se apega a emoções. Você começa a perceber isso que a gente fala como um mantra aqui, né, Dani? Que a gente fala como mantra, eu não sou meu pensamento, assim como eu não sou os meus sentimentos, né? Os meus pensamentos vêm e vão, as minhas emoções vêm e vão, mas eu não sou exatamente aquilo. E quando eu me desapego também da minha dor, eu percebo que eu não sou aquela dor também. Então, o que acontece na meditação, no caso da dor crônica e dos sofrimentos emocionais, que tem estudos muitos mostrando isso também, é que a pessoa melhora a qualidade de vida, porque ela lida de uma maneira diferente com o sofrimento, com as dores físicas e com as dores emocionais. Então, e olha, gente, não tem efeito colateral, né? Não tem efeito colateral, não tem contraindicação, todo mundo pode praticar, não tem custo. Você pode fazer, hoje em dia tem aplicativos, tem cursos, e é claro que é válido, né? Mas assim, ainda assim pode ser zero custo. Você pode fazer isso em casa, sozinho, né? E que seja por 5 minutos diários, já vale. A prática da bondade amorosa, gente, quando a gente faz pensando em alguém com quem a gente tem um relacionamento difícil, ela é muito mais eficaz do que quando a gente faz pensando, mentalizando uma pessoa que a gente ama muito. Olha isso.
Isso eu não sabia, isso para mim foi novidade, também não me perguntem por quê, mas é fato. Quando você faz a prática da meditação da bondade amorosa, pensando numa pessoa com quem você tem um relacionamento mais difícil, mas que você deseja curar, limpar, e com quem você deseja realmente emanar amor para essa pessoa, que ela sinta-se amada, que ela sinta-se livre de sofrimento, que ela sinta-se tranquila e feliz. O poder dessa meditação é muito maior. Isso foi visto em atividade cerebral, que a atividade cerebral na área de empatia aumenta bastante, então ela é mais eficaz quando a gente faz com pessoas com quem a gente tem mais dificuldade de se relacionar. Eu achei isso bem interessante. Então tem estudos mostrando que as pessoas que prestam concurso saem melhor nas provas. Por quê? Porque tem mais capacidade de concentrar, isso é treino. Então, treinar a nossa mente, assim como a gente se preocupa em treinar o nosso corpo, treinar a nossa mente é algo que todas as pessoas devem fazer. Previne o envelhecimento cerebral, viu, gente? Então, pessoas em qualquer idade, é natural que o cérebro diminua e que a atividade cerebral diminua ao longo da idade. E esse envelhecimento cerebral, essa diminuição cerebral tem um ritmo diminuído, lentificado, né? Então, digamos que a longevidade do cérebro, né? Dani, notícia ótima para nossa família. A gente infelizmente tem um quadro aí infelizmente, felizmente, a gente tem uma família muito sadia e que acaba vivendo muito. E depois dos 70 e poucos, tem uma demência, assim, tem sido até bastante frequente na nossa família. E a meditação, ela é capaz de retardar o envelhecimento cerebral. Então, deixar uma mente mais sadia por um período mais prolongado. Então, esse é um outro argumento aí, um outro motivo pelo qual todos nós devemos querer meditar diariamente.